Descondicionando a mente. Porque a mente expressa tudo o que colocarmos nela, ao mantê-la cheia de Deus, ela se expressa como algo bom no corpo. A mente é a substância ou a essência, da qual o corpo é formado, e é por essa razão que, se nutrimos a mente com a verdade, experimentamos harmonia no corpo. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais real e profunda sobre esses assuntos que tratamos aqui no canal, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, como eu posso ter minha própria experiência com Deus? Ô Gilson, esse é um ponto bem interessante aqui, para a maioria de nós. Nós estamos em busca de uma experiência. Nós queremos ter algo além daquilo que a vida está apresentando para cada um de nós. E por isso nós falamos de uma experiência. Queremos ter uma experiência. Nós idealizamos o encontro com algo fora daquilo que tem sido a nossa rotina, o nosso padrão, o nosso modelo de vida. A presença da experiência, observe isso, não é para alguém. A presença da experiência não é para aquele que irá experimentar. Quem é esse presente que irá experimentar? E quando é que ele irá experimentar? O que ele irá experimentar será a sua experiência. Mas a sua experiência será no futuro. Essa experiência será para ele. Mas existe uma separação real quando nós temos a presença de uma experiência. Nós podemos separar aquele que experimenta da experiência, ou o que temos presente é só o experimentar. Veja como isso é importante ser investigado. Quando você diz, eu quero ter a minha experiência, você é a pessoa que idealiza, projeta, imagina o futuro. Você é a pessoa que se vê como experimentador para aquela experiência. E você é a pessoa que acredita guardar essa experiência como sendo algo real para você. Nós precisamos investigar isso tudo, porque aqui nos deparamos com uma ilusão. A ilusão da separação entre aquele que experimenta e a sua experiência. A sua experiência e aquele que experimenta, na verdade, é um único fenômeno. E qualquer registro que nós tenhamos disso é o registro da memória. Portanto, quando as pessoas estão em busca de uma experiência com Deus, o que elas procuram é a memória ou a lembrança de algo que elas viveram. Porque elas irão viver algo e depois irão guardar aquilo como memória. Mas quem é esse elemento que está guardando isso? E o que é agora essa experiência? Começando por essa segunda pergunta, o que é essa experiência? Essa experiência é a memória. E esse elemento que guardou essa experiência também é o passado, é o pensador, é o experimentador e, portanto, é a memória. Assim, a pergunta aqui é: que valor tem uma experiência quando ela agora é só uma memória para esse eu?
para esse experimentador. Então, Gilson, nós não precisamos de uma experiência, desta minha experiência. Nós precisamos é da ciência da vida se revelando neste momento. Ela se revela neste momento no experimentar a realidade divina. Veja, Deus não está na memória, Deus não está no passado, Deus não está no futuro. Portanto, a ideia de uma experiência no futuro é a ideia de Deus sendo encontrado lá. A experiência para esse experimentador sendo lembrada é a verdade de Deus no passado. Veja, estamos apenas diante do pensamento. O pensamento se projetando para o futuro, para uma experiência, ou o pensamento se situando no passado como uma memória, como uma lembrança, para esse experimentador. Então, quem é esse experimentador? Esse experimentador é o eu, é o ego, é esse mim. O nosso encontro com a realidade divina não é uma experiência, é um experimentar aqui e agora, daquilo que está além do tempo e, portanto, além do pensamento, além da memória, além do passado, além do futuro. Então, nós precisamos corrigir isso, porque é uma visão equivocada do pensamento em nós. A imaginação, a ideia, a crença de que nós precisamos ter a nossa experiência. O que de fato nós precisamos é investigar a natureza desse eu, desse mim, desta pessoa, que está insatisfeita com a vida que ela tem, com a rotina de vida que ela leva. Porque, de fato, a vida no ego, na pessoa, é repetitiva, tediosa, cheia de problemas, infeliz. Quando nós temos uma base real para a investigação da natureza da verdade, essa base consiste nesta autodescoberta. Portanto, não se trata de uma experiência com Deus. Não se trata dessa minha experiência. Se trata exatamente, necessariamente, precisamente, no fim desse experimentador, que é o eu. Uma vez que a realidade divina não está no futuro, também não está no passado, mas está presente aqui e agora. Quando temos o fim desse eu, desse experimentador, temos a porta que se abre para o experimentar do momento. Nós não podemos levar o passado conosco, nesse formato de memória. Nós não podemos alcançar o futuro nesta forma de experiência, para que isso depois se transforme na memória do passado. Porque aqui estamos lidando com a realidade que está além do tempo, além desse experimentador, além dessa experiência. Nosso verdadeiro encontro com o divino, a nossa verdadeira constatação da realidade, daquilo que nós somos, é algo que transcende a pessoa que você acredita ser, que o pensamento diz que é você. Esse contato não é uma experiência, é um contato momento a momento com a vida. Portanto, a presença do autoconhecimento é a presença da meditação. Não é a presença de uma experiência meditativa,
Isso é um equívoco. O pensamento em nós está sempre projetando algo como uma experiência. Uma experiência de Deus, uma experiência meditativa, uma experiência espiritual, uma experiência mística. O contato com algo fora do comum, algo fora da repetição, da continuidade desse eu. E tudo isso o pensamento transforma em memória, em lembrança, em experiências passadas, registradas para esse mim. Observem o truque do próprio ego. Quando ele diz, ontem eu tive uma experiência, ou alguns anos atrás eu tive uma profunda experiência. Veja, aqui o pensamento está relatando o que já foi. Nesse registro para este eu, não existe esse eu. E esse registro é apenas a presença do pensamento, que como memória não é real. Não é real como algo. É apenas uma abstração. É apenas um conceito. É apenas uma ideia. Quando ressuscitamos a memória, trazemos do passado essas cinzas frias. Não há mais qualquer fogo. É apenas a presença dessas cinzas frias do que já foi. É que na mente nós estamos vivendo na memória. É isso que faz com que estejamos constantemente valorizando experiências para esse experimentador. E a experiência maior para o eu, para o ego, para o experimentador, é a experiência de Deus. Que não é outra coisa a não ser uma memória, uma recordação, uma lembrança. Volto a dizer, a realidade de Deus está aqui. Não pode ser uma experiência. Uma experiência é só um pensamento, lembrado, recordado, guardado, que trazemos de volta do passado. O nosso real contato com a vida é o contato com Deus. Portanto, não é algo para o experimentador. É algo que está presente quando o experimentador não está. Quando aprendemos a morrer para o passado, para os nossos desejos, medos, apegos, para a continuidade da rotina, para esta ego-identidade. Então, desaparece o tédio, desaparece essa psicológica condição de sofrimento para algo novo que surge aqui e agora, neste momento. E que surge momento a momento para esse experimentar. É a beleza de um encontro com o desconhecido, com a realidade divina. É a beleza de um encontro momento a momento com aquilo que é você em sua natureza divina, em sua natureza essencial. Portanto, essa ideia, a ideia da minha experiência, da minha própria experiência com Deus, quando a realidade de Deus está presente, não fica esse eu, não fica esse experimentador, não fica a experiência. É um experimentar, é algo momento a momento, sem a continuidade do passado, sem o modelo da esperança
do futuro. É a presença daquilo que aqui está se revelando como sendo esta a realidade divina. Não é você tendo sua particular experiência. É a realidade de Deus se revelando como sendo a natureza deste ser, que é você, em sua natureza real, momento a momento. Portanto, a presença do autoconhecimento é a base para a meditação. E a meditação é essa ciência que revela a beleza desse instante, sem o futuro e sem o passado, sem a experiência e sem o experimentador. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: como viver uma vida espiritual? Ô Gilson, a presença do espiritual é a vida divina. Esta é a vida espiritual. Mas compreenda aqui com clareza isso. Como acabamos de colocar agora na primeira pergunta, não é uma experiência para alguém. A vida espiritual é a vida divina se revelando neste instante, a cada momento. Não há qualquer separação entre a realidade presente deste momento e a verdade da vida espiritual. Não há separação entre a vida espiritual, a realidade deste momento e a realidade deste ser, que é você em sua natureza divina. Portanto, a vida espiritual não é a vida para alguém, é a vida em Deus, é a vida de Deus. O nosso contato com o novo é o contato com o desconhecido. Só pode haver o novo quando não há mais o velho. O velho é o passado, é a continuidade do ego. É por isso que se torna aqui fundamental a compreensão de nós mesmos. Porque nesta compreensão há o descarte da condição psicológica desta ego-identidade, desse modelo que sustenta o passado. Esta é a morte do velho, é a morte daquilo que o sentido do eu sustenta em sua continuidade. Isso é a morte do pensamento psicológico. Portanto, morrer a cada momento para a continuidade do passado é assumir a verdade do momento, momento a momento, daquilo que é novo, daquilo que é real. Essa é a vida em Deus. Esta é a vida divina. A presença do novo é a presença do desconhecido. Quando você se depara com um momento sem o passado, se depara com um momento novo, se depara com um momento sem o pensamento, sem todo esse motivo, razão, intenção deste centro, deste mim, desta pessoa, desse que se vê como o centro de suas próprias experiências. Aqui não existem mais essas experiências para esse centro, porque não existe mais esse centro como experimentador de experiências. Esse é o surgimento da vida divina, da vida espiritual. É o aparecimento daquilo que é eterno, daquilo que é indescritível, daquilo que é inominável. É nisso que nós estamos aqui trabalhando com você.
o seu real encontro com a realidade suprema, o seu real encontro com Deus. Não é alguém tendo esse encontro, é a vida assumindo esse espaço. É a vida se revelando a cada instante, momento a momento, sem o eu, sem o pensador, sem esse elemento que olha a partir do passado e observa a partir do seu centro de memórias, de lembranças, de recordações. Assim, não temos o experimentador, não temos o pensador, não temos o observador. O nosso real contato com o divino é a vida espiritual aqui e agora em expressão. Algo fora do pensamento, algo fora de toda e qualquer descrição que nós tenhamos, porque estamos lidando com algo além das palavras. Essa, Gilson, é a grande verdade de como viver esta vida espiritual. É a própria vida espiritual no viver, não é alguém nesse viver da vida espiritual. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver uma vida espiritual, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros existem nas modalidades online, presenciais e também retiros de vários dias. E esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhum esforço, sem nenhuma técnica, sem nenhuma prática, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma compreensão e uma visão real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.